das eleições legislativas realizadas há cerca de 7 meses, resultou um governo apoiado por uma coligação minoritária entre o PSD e o CDS. Nessa noite de 10 de março, assumi que o PS ia liderar a oposição. Na oposição, o Partido Socialista tem representado e defendido os interesses e anseios dos portugueses, fiscalizado a ação do governo, combatido as suas políticas erradas e defendido soluções para os problemas de Portugal e dos portugueses. A existência de uma alternativa política forte e credível é um pilar fundamental de qualquer democracia. E no nosso sistema político, o PS é a principal alternativa a um governo do PSD. Não discordo, nem diminuo a importância de poder construir acordos com o PSD em matérias relacionadas com a nossa soberania e com a nossa segurança. Mas sou contra a ideia de um bloco central, formal ou informal, e contra acordos de incidência parlamentar entre PS e PSD, a não ser em situações limite e muito excepcionais em que a própria democracia esteja em causa. É por isso que defendo que o normal é que o principal partido da oposição vote contra a proposta do Orçamento do Estado que o Governo entrega no Parlamento. Foi o que o PSD fez nos últimos 8 anos. É o que é normal. Mantenho esta posição há muitos anos e recordo que esta foi a doutrina sufragada nas últimas eleições internas do Partido Socialista. Entendo hoje, como sempre entendi, que para preservar a qualidade da nossa vida democrática, não devemos ter os dois principais partidos comprometidos com a mesma governação. Nessa circunstância, os dois partidos estariam em risco de desgaste político simultâneo e os eleitores deixariam de ver um deles como a principal alternativa ao outro. Isso só facilitaria, não tenhamos ilusões, o crescimento da direita radical e populista. Não partilho, por isso, da tese daqueles que consideram que o PS deve viabilizar o orçamento do Estado apresentado pelo PSD só para afastar o Chega da responsabilização política. Essa tese, elevada à doutrina, tornaria o PS refém do Chega, depositando neste partido, na prática, o poder de definir o sentido de voto do PS. No limite, condenaria o PS à viabilização sistemática dos orçamentos do Estado dos governos minoritários do PSD. E a prazo, teria como efeito a gradual irrelevância política do PS e impossibilitaria o partido de cumprir a missão fundamental de assegurar aos portugueses uma alternativa progressista à governação da direita. Sou fiel à convicção de que a dialética e a bipolarização política se fazem com o PS de um lado e o PSD do outro, e não com uma aliança tática entre o PS e o PSD de um lado e um qualquer partido populista e radical do outro. Não obstante esta posição de princípio, de que não abdicarei, tenho a consciência de que a política exige escolhas, muitas delas difíceis. Desde logo, avaliar se a proximidade do último ato eleitoral mereceria uma ponderação distinta. Acresce uma manifesta incapacidade da direita em construir uma solução de governo maioritário, o que se tornou óbvio desde logo nas trocas de acusações a quando da escolha do Presidente do Parlamento. Um episódio triste e de absoluta atrapalhada entre PSD e Chega, com uns a dizerem que houve acordo e outros a dizerem que não. Nesse momento, coube ao PS responder com sentido de Estado e salvar o Parlamento de uma vergonha institucional. Estamos hoje perante o mesmo cenário. Na direita ouvimos acusações, insultos e muita confusão. Ameaças e contra-ameaças. Numa palavra, irresponsabilidade. Perante
perante um cenário destes, mais uma vez, disponibilizámo-nos para negociar uma solução mínima que nos permitisse abrir uma exceção ao posicionamento que descrevi e, assim, evitar uma crise política ao fim de pouco mais de 6 meses das últimas eleições. Não era sério da nossa parte não negociarmos sequer o Orçamento do Estado, mas não fizemos, está claro o dever, uma proposta extensiva com dezenas de medidas. Tentamos assegurar tão só condições mínimas para a viabilização de um orçamento que nunca seria o nosso, do Partido Socialista, e do qual, naturalmente, discordaríamos. Apresentámos, por isso, apenas 2 exigências: o abandono das propostas do Governo para o IRS jovem e para o IRC. 2 medidas caras, injustas e ineficazes. O PS apresentou também 3 propostas que queríamos ver integradas no orçamento nas áreas da habitação, da saúde e das pensões. Uma dotação anual de 500 milhões de euros para a construção de casas para os jovens da classe média, a negociação com os médicos de um regime de exclusividade de adesão voluntária que permita fixar profissionais no SNS e um aumento permanente das pensões acima do que a Lei de Atualização das Pensões prevê para defender o poder de compra dos reformados. No decurso das negociações, o Governo acabou por recuar de forma substancial no IRS jovem e parcialmente no IRC. Não foi uma vitória do PS, foi uma vitória para o país. Só por isto valeu a pena a decisão de negociar. No entanto, as nossas condições de base não foram respeitadas na totalidade. Num último esforço, o PS apresentou uma contraproposta que nos permitia chegar a um acordo. Como sabem, a nossa contraproposta não foi aceita pelo Governo. E as nossas 3 propostas nas áreas da habitação, saúde e pensões também não. Não foi, por isso, possível chegarmos a um acordo entre o PS e o Governo da AD, como aparentemente não o há entre o Governo e qualquer outro partido político. É neste momento um Governo isolado. Está sozinho, mais minoritário que nunca e absolutamente dependente do maior partido da oposição. O PS parte, portanto, para a discussão do Orçamento do Estado na Assembleia da República sem um compromisso com o Governo. Mas queremos assumir um compromisso com os portugueses. Há 2 coisas que sabemos e não podemos ignorar. Em primeiro lugar, que passaram apenas 7 meses sobre as últimas eleições legislativas. Em segundo lugar, um eventual chumbo do orçamento poderia conduzir o país e os portugueses para as 3º eleições legislativas em menos de 3 anos, sem que se perspective que delas resultasse uma maioria estável. É por estas 2 razões, e apenas por estas 2 razões, que tomei a decisão de propor à Comissão Política Nacional do Partido Socialista a abstenção na votação do Orçamento do Estado para 2025. O Partido Socialista que lidero é um partido responsável, consistente e que nunca falhará a Portugal e aos portugueses. O PS dedicará o próximo ano, no âmbito de novos Estados Gerais, a ouvir os portugueses e a construir com eles um programa de progresso económico e social para Portugal. Será uma oportunidade de abertura do partido, reflexão e renovação programática, mas também de renovação de pessoas. Estaremos também muito focados nas próximas eleições autárquicas, momento alto do poder local, onde o PS é a maior força partidária e onde quer continuar a ser o farol do progresso. Concluo reafirmando o nosso compromisso com os portugueses e com a construção de um projeto de progresso e de futuro para Portugal. Muito obrigado. E disponível para as questões. A viabilização do Orçamento do Estado
do governo do PSD e do CDS não era desejável por parte do Partido Socialista. Não é isso que é normal. Agora, nós não podíamos ignorar. Primeiro tentamos a negociação, que tendo produzido resultados não permitiu chegar a acordo, mas obviamente que fizemos também uma avaliação da realidade política portuguesa, do facto de termos tido umas eleições há tão pouco tempo e não se perspectivar que de uma crise política que gerasse novas eleições saíssemos com uma maioria estável. E, portanto, entendemos, na análise que fizemos, que esta devia ser o posicionamento do Partido Socialista. Relativamente à divisão, há uma confusão entre aquilo que significa um partido, perante uma questão tão complexa quanto esta, ter tantos militantes com tantas opiniões diferentes. Isso é uma coisa. É uma divisão perante uma decisão muito complexa para a qual não há saídas óbvias. Outra coisa diferente é isso traduzir-se numa divisão do ponto de vista do poder interno do PS, que, como sabem, e quem acompanha o PS sabe que não existe. Bom, como eu expliquei, as razões que nos levam a viabilizar o orçamento não têm que ver com a bondade do orçamento do Estado, nem com um acordo que tivéssemos chegado com o Governo. Resulta apenas da avaliação que fazemos do facto do país ter tido eleições há tão pouco tempo e não se perspectivar que de umas novas saísse uma maioria estável. E, portanto, como são estas as razões, nós não poderemos nunca estar comprometidos com um orçamento que, na sua generalidade, tenha oposição firme e clara, e terá, nos próximos tempos, oposição firme e clara do Partido Socialista. Não vamos antecipar mais nenhuma discussão. Quero, aliás, ser muito claro sobre esse aspecto e dizer que não ouvirão do Partido Socialista nada sobre o próximo Orçamento de Estado até ele ser entregue na Assembleia da República. Quando este voto que anuncio, e para que não restem qualquer tipo de dúvidas, aplicam-se à nossa votação na generalidade e à nossa votação final global. O que não significa que nós não partamos para o processo na especialidade com toda a liberdade. Partimos para a especialidade com toda a liberdade, porque nós não chegamos a acordo com o Governo. Mas há um compromisso, que é o Partido Socialista não ser causador de desequilíbrios nas contas públicas. E, portanto, com esta premissa, nós partiremos para a especialidade e, obviamente, que não nos passa pela cabeça sermos surpreendidos com medidas que resultam de votações que unam toda a direita. E, portanto, estamos a partir do pressuposto que temos um orçamento que, obviamente, será alvo de alterações na especialidade, mas o nosso voto no final global é o mesmo da generalidade. A comunicação é feita agora porque eu não sou impulsivo. Segundo lugar, esta é uma questão complexa, sem saídas óbvias e que exigiria da parte do Partido Socialista a auscultação do partido, a reflexão e depois a decisão. E por fim, o timing do Partido Socialista é definido pelo Partido Socialista e por mais ninguém. Que ninguém tenha ilusões sobre a unidade do Partido Socialista. Essa é clara e quem, como eu disse há pouco, acompanha a vida interna do PS sabe muito bem que nós temos um partido unido.